Boa tarde, pessoal. Vou pedir só para que todo mundo coloque ou um legalzinho ou use o emoji do Meet para autorizar a gravação, certo? No final, do aulão vai ter disponível o link. Aí vocês entram e confirmem a presença para todo mundo receber o certificado, tá certo? Agora eu vou passar a palavra para Luiz Henrique. Boa tarde, pessoal. Tá todo mundo escutando tranquilo? O microfone tá baixo. Pronto, vocês vão mandando um legalzinho se tiver tudo bem. Tá certo. Pessoal, eu não sei se todos aqui estão pagando é, a cadeira de Iago, mas eu vou tentar dar uma geral para todo mundo. Mesmo quem não tá pagando, mesmo quem já pagou há algum tempo. E eu vou usar os próprios slides dele. Isso aqui ele me passou quando eu estava pagando a cadeira dele no período passado, né, que teve a greve, mas é um slide muito bom. Então, me pediram a monitoria, pediram o roteiro da gente ver os princípios SOLID e os GRASP. Geralmente, a gente começaria com o SOLID, que está bem no início aqui. Aí a gente veria SRP e todos esses 5 princípios aqui que são os principais. Mas a gente vai começar nossa monitoria vendo GRASP, porque é importante a gente entender que existe toda uma questão de responsabilidades dentro de um código. Então, a gente está começando agora a programar, né, códigos que sejam um pouco mais sustentáveis. E a grande cartada de você produzir um bom código, um bom software, é que você possa fazer com que aquele código ele seja fácil de manter, fácil de testar e fácil de evoluir. Então, a gente está parando de programar somente para resolver um problema de uma atividade em específico. Geralmente a gente faz isso, né? A gente tem uma questão, vamos fazer um sistema aqui de vendas e geralmente a gente só pensa em como é que a gente vai fazer aquele sistema rodar para poder ser entregue. Só que o problema da gente só pensar nele funcionando é que a gente esquece como é que a gente vai fazer com que os próximos desenvolvedores daquele sistema possam refatorar, melhorar, evoluir. E aí que entra, né, esses padrões, essas boas práticas. Não somente para que a gente não se perca, mas porque realmente no mercado a gente depende de outras pessoas. E é muito ruim a gente fazer programas que só a gente entenda. Só a gente entenda aquela linha de código, só a gente entenda aquela função com nome esquisito. Então, métodos avançados de programação vai cair por terra todas essas más práticas para incluir a gente em boas práticas. E eu não vou nem revisar os conceitos de OO, que é polimorfismo, herança, só que eu gostaria de situar aqui em herança e pronto, herança. Herança é uma coisa que não é muito legal a gente estar usando, porque a gente tem problemas chamados autoacoplamento. E é capaz de a gente herdar alguma classe, herdar algum método, herdar algum comportamento que a gente nunca vai utilizar na nossa vida. E aí a gente possa ser que tenha que gerar uma exceção em um determinado método porque simplesmente ele não estaria nem existindo em determinada classe. Então a herança acaba que está um pouco que morrendo, mas composição não. Composição é muito importante saber, né? Então, fixem sempre no conceito de composição, né, que tem os tipos de composição, mas herança mesmo, não é muito interessante a gente utilizar. Tanto é que tem até um problema específico de herança, só que a gente não vai tratar muito ele. Porque como a gente vai estar deixando o uso de herança, é comum que a gente pare também de ver esse problema. Mas vamos partir já para o GRASP. E
eles são os padrões gerais de atribuição de responsabilidade. Como eu falo, é muito importante você saber qual classe, qual comportamento que é os métodos, né? Qual método e qual classe tem determinada responsabilidade. Porque em um projeto, uma classe vai ser responsável de instanciar alguma coisa, uma classe vai ser responsável de usar tal serviço. Uma classe vai ser o intermediário entre essas duas classes. Então, tipo, a gente tem sempre responsabilidades. E elas vão servir para que a gente tire o autoacoplamento, tire a baixa coesão. Porque um código bom é um código coeso, mas também que ele seja baixo acoplado. Acoplamento quer dizer o quê? Acoplamento quer dizer que uma coisa não depende muito da outra. Uma classe não depende muito das outras. E é uma coisa que Iago muito preza. E quando você entende que cada classe deve ter suas responsabilidades únicas, quando você vai se deparar com algum problema de código, você já bate o olho e percebe. Então, você saber, principalmente esse princípio aqui é fundamental. Quando você resolve ele, você praticamente resolve todos os outros problemas que vão ser encadeados a partir dele. Claro que tem outros que não são totalmente dependentes deles, né? Que tem o OCP, que é aberto e fechado, mas ele é sim o principal. Então, quando a gente fala de Grasp, a gente está falando de padrões, para a gente ter uma grande coesão no código, ter um código baixo acoplado, essa palavra é chata, e ter classes que têm uma responsabilidade única. Luiz, Oi. era para tu estar apresentando o slide ou tu só tá explicando? Ixi, era para estar apresentando, ó. Acho que não foi, não. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Tá. Obrigado, viu? Ah, pronto. Agora tá, não tá? Tá sim, agora dá para ver. Pronto. Tá certo. Esse aqui é o slide de Iago. Vocês não estavam vendo, mas agora estão. Quando eu estava falando do principal princípio, eu estava me referindo a esse daqui, que é o Information Expert. E isso a gente vai girar bastante em torno dele. Aqui a gente tem um pouquinho de conceito, mas eu vou só passar assim por cima, né? A responsabilidade deve ser atribuída à classe que tem a informação necessária para cumpri-la. Este é o princípio mais importante do Grasp. Eu trouxe um projeto, esse projeto a gente vai trabalhar um pouquinho nele, né? Quando eu for dar os conceitos, após dar os conceitos, a gente vai passar nele novamente. Mas principalmente essa classe aqui. Quando a gente vê os conceitos, a gente vai ver que elas têm alguns problemas. E aí, se vocês puderem ir dizendo, informando quais são esses problemas, vai servir até para vocês treinarem um pouco. Mas já vou dar um spoiler, né? Quando a gente fala de classes com muitas responsabilidades e que não tem uma responsabilidade única, a gente está falando de uma classe que pode ser chamada de God Class, pode ser chamada de classe gigante, que ela tem isso daqui, aí. Ela tem um método gigante que processa um pedido. Só que esse método, ele calcula o total, esse método, ele decide a forma de pagamento, esse método salva o pedido, esse método envia uma confirmação, então esse método faz tudo. Então a gente percebe que essa classe, ela meio que se escora em várias outras dependências. Ou seja, ela não tem uma responsabilidade única. Ela não tem um motivo para mudar. Então, especialista da informação é isso. Temos o baixo acoplamento, que é à medida que uma classe ela cresce, ela não precisa ser dependente de outras classes. Então, acoplamento é a medida do qual fortemente uma classe está conectada a, tem compromisso de ou depende de outra classe. O objetivo é criar sistemas onde as classes sejam os mais independentes possíveis umas das outras.
Tá certo? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. E alta coesão é o que a gente chama de uma classe bonita. É uma classe que os seus métodos é como se fosse uma classe bem desenhada, bem bonita, onde você não vê, por exemplo, um método que tem 25 parâmetros, aí tem embaixo tem strings, e mais strings, e mais strings, não tem scanners, porque é uma classe coesa. Então, geralmente, a gente tem uma classe como a gente fazia antigamente os projetos da gente, a gente fazia um batalhão naval e tal, a gente tinha uma classe que tinha, sei lá, jogo.jogar. Aí essa classe era gigante, 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 gigante de verdade mesmo. Se você fosse pegar para ler, tu ia se embaraçar todinho. Então, isso é uma classe que não tem coesão, não é bem escrita. E é isso que o princípio GRASP quer tratar. Temos os controladores, que eles servem meio que como intermediários entre uma classe de serviço e uma classe de repositório, por exemplo. Porque vamos pensar num controlador, como está escrito aqui, como um garçom de um restaurante. O cliente, que é a interface, aquele que você envia os seus dados, faz um pedido ao garçom, que é o controlador. Aí o garçom vai levar isso até um pedido, que é a lógica do negócio em si. Aí a gente sabe que o controlador, a partir disso, ele não vai fazer nada. Ele só vai distribuir as coisas. Ele realmente é só um intermediário. Temos o criador, que é o creator, que você vai saber quem é ele a partir do momento em que você entende quem é que tem os principais dados para se instanciar algum objeto. E para ficar mais claro, para não ficar só na teoria, vou mostrar aqui que, por exemplo, a gente tem item pedido. Quando a gente vai calcular, isso aqui eu não estou nem criando uma instância, mas é só para ter um paralelo. Se a gente tem item pedido aqui e ele está acessando o get produto, depois de acessar get produto, ele acessa get preço, significa que ele precisa primeiro acessar produto de item, para depois acessar o preço que fica dentro do produto. Então, muito provavelmente, item pedido não era para estar sendo calculado aqui, mas sim na própria classe produto. Por quê? Porque produto, ele tem a informação do preço e ele tem a informação do nome. Então, se a gente quisesse designar algum responsável para criar a instância de produto, não seria, por exemplo, em serviço produto, seria no próprio produto. Então, a classe criador está aí para fazer essas manutenções. A gente vai ter os padrões de projeto, que vocês vão ver só na segunda unidade, né, quem está pagando com o IAG, que vai trabalhar um pouco mais isso. Mas, por enquanto, essa é para a gente ter a noção básica. E é o que a gente chama de classe candidata. A classe mais intimamente ligada ao objeto a ser criado é a candidata natural para criá-lo. Né? A gente tem alguns exemplos, que a gente tem item com preço e quantidade, tem o pedido que tem a lista desses itens, aí vai ter um e-mail pagamento, que faz um pagamento qualquer, e tem um produto service que fecha. Aí é só um exemplo tranquilo. Eu vou pular porque senão vai ser muita coisa. Beleza. Sabendo que a gente tem algumas classes e algumas responsabilidades a serem tratadas, aí a gente passa para o sólido, que aí eu acho que é uma boa chave de leitura para a gente entender o sólido. A gente geralmente vê primeiro o sólido, mas eu inverti dessa vez. Então, o sólido é um conjunto de 5 princípios para escrever código orientado a objetos mais claro, flexível e fácil de manter, é o que eu estava falando no início, né, que é para reduzir acoplamento, melhorar a reutilização e a testabilidade e facilitar mudanças e evolução de software. Quando aí tem aqui, né, sólido para vocês ficarem
se vocês quiserem decorar, mas é bem tranquilo, porque os que mais caem é o SRP, princípio de responsabilidade única, o OCP, que é o princípio aberto e fechado, e o princípio de inversão de dependência, talvez, né? Eles são os que mais caem, mas esses aqui também você vai ver algumas vezes. Vamos lá, vamos passar para o SRP. Princípio de responsabilidade única, já que a gente já estava falando de responsabilidade, esse é o conceito em que você vai decidir realmente qual classe é responsável por tal coisa. Porque quando você bate o olho numa classe, para você saber, né, se ela está tendo vários motivos para mudar, é só você fazer a seguinte pergunta. Vamos, por exemplo, eu tenho a classe pedido. Se, por um acaso, eu quiser mudar a forma de eu mandar um e-mail para o cliente que comprou o produto, ou se eu quiser mudar a forma que eu salvo no banco de dados, se eu quiser mudar uma dessas duas coisas, ou as duas, e eu tiver que alterar a classe serviço-produto, que teoricamente não teria nada a ver com isso, então significa que a minha classe serviço-produto tem mais de um motivo para mudar. A classe serviço-produto ela só deveria ser mudada se e somente se as regras de negócio de serviço-produto mudassem. Mas se o método de pagamento mudar e eu tiver que alterar aqui esse processar pedido, então significa que ela está muito aclopada. E o que significa que ela está violando o princípio SRP. Então, esse é o principal princípio de todos. Uma classe é igual a uma responsabilidade. Ou então, uma classe é igual a um motivo para mudar. Provavelmente quem for fazer prova de água, ele vai cobrar, né? E vai pedir para você, geralmente Iago ele pede para você pegar um código e identificar qual princípio ele viola. Então, quando você tem que estar bem esperto nisso. Você tem que estar pronto para pegar um código e saber qual o princípio que está violando. Aí, a partir disso, ele pede o mais, né? Ele só pede que você explique o que aquele princípio defende e qual o problema ele quer trabalhar. Mas o principal é esse, é você saber identificar qual princípio aquela código, aquela classe está violando. Né? A gente, por exemplo, tem aqui o relatório, que além de gerar PDF, ele salva no banco. A gente percebe que ele faz duas coisas diferentes. Se a gente quisesse aplicar o princípio SRP, de responsabilidade única, nessa classe aqui, a gente simplesmente faria o quê? Faria um gerador relatório, que ele sim ficaria responsável pela a função de gerar o PDF, e faria outra classe, relatório repositório. E a gente, a partir de agora, esquece a preocupação de ter muitas classes em um projeto. Porque é melhor você ter 25 classes bem definidas, que façam que você tenha uma coesão no código, que sejam fáceis de manter, do que você ter poucas classes. E também pode tirar da cabeça a questão de que a gente paga na disciplina de estrutura de dados. Ah, será que isso não vai ser muito custoso? Isso e aquilo. Quando a gente está programando para fazer um código bom, que possa ser mantido e evoluído, a gente não se preocupa muito em se ele é custoso ou não. Né? Isso aí é outros 500, isso aí é outra coisa. A gente realmente só se preocupa em fazer com que o código seja bem feito. Então, pode ter 200 classes dentro do código. Uma única razão para mudar. Aí, né, tem outros exemplos aqui, vou dar uma passada. Eu espero que vocês tenham entendido esse SRP, que ele é realmente muito importante. Você consegue identificar, você consegue aprender ele praticando realmente. Você vendo códigos mal feitos e identificando e refatorando. A prática de refatorar exercita muito essa questão de você saber qual é o princípio de uma responsabilidade, qual é a responsabilidade única dela. E a gente entra no OCP. O OCP, se não for um dos mais cobrados,
né, passa perto, porque ele acaba com aquele negócio de suítes grandes. A gente tem um exemplo aqui. Se o que o OCP vai trabalhar, né? Ele significa que você está fazendo o quê? Que você está dizendo que você quer um código aberto para extensão e fechado para modificação. E quer dizer o quê? Quer dizer que se em uma classe eu tenho várias regras, como por exemplo essa daqui, eu tenho várias formas de pagamento, eu tenho um pagamento por Pix, eu tenho um pagamento por cartão, eu tenho um pagamento por dinheiro. Se, por exemplo, eu quisesse pagar, sei lá, em criptomoeda, aí, para eu pagar, né, em criptomoeda, aí eu teria que adicionar um else aqui. Else, aí, system out, pagamento, beleza. Só que se isso não for tratado, vai dar errado. E é muito fácil a gente cair no erro por aqui. Só que lembram que se eu precisar mudar o método de pagamento, eu não deveria estar mudando a classe de serviço pedido. Então é que a gente percebe que um princípio ele depende do outro. O que eu estou explicando agora é o OCP, mas consequentemente ele fere também o SRP. Por isso que a gente não pode aprender um exclusivo, um único e o outro deixar para o lado. Um complementa o outro. Quando a gente quer trabalhar com OCP, significa que eu quero poder adicionar formas de pagamento aqui sem que o código quebre e sem que eu precise modificar um if e um else. Aí como é que a gente vai tratar isso? A gente vai ver agora. Além de usar os padrões de strategy, factory, a gente pode fazer isso de uma forma mais simples, né? Que eu vou mostrar aqui nesse código. Mas esses padrões são bem tranquilos. A gente tem um exemplo, que é um suíte, que ele vai, né? Ele tem tipos de desconto. Veja que está numa classe calculadora de desconto. Aí ela tem um método calcular, você passa um pedido e a partir daí ele vai verificar se o tipo de desconto é VIP, Black, beleza. Se eu quisesse adicionar mais um tipo de desconto, eu ia ter que botar mais um caso aqui. Aí poderia ser que quebre. Aí como é que a gente resolve isso? A gente usa interfaces. Quando a gente paga, quando eu paguei pelo menos, interfaces com o Michael no terceiro período, a gente viu só uma palhinha. Então a gente não conseguiu ver o quão útil uma interface é. A gente viu exemplos, aqueles exemplos bem genéricos de herança, de polimorfismo, que acaba que a gente não pega direito, porque não dá tempo por causa do calendário acadêmico. Mas aí a gente tem que começar a entender que interface é uma das maiores aliadas de um programador, né? A gente usa muito mais interface do que uma herança, por exemplo. Porque ela vai tratar justamente esse problema aqui. Enquanto eu tenho vários tipos de desconto, e em cada caso aí ter que colocar um novo aqui, o que eu posso fazer? Eu crio uma interface chamada regra de desconto. Ou então eu crio uma interface tipo de pagamento. Exemplos. Aí essa interface, ela vai ter o método que eu quero realizar. Se aqui eu estou querendo calcular um desconto, aqui na regra de desconto eu vou ter dois métodos genéricos, um aplicável e um calcular. Esse aqui e esse aqui vai servir para todos os tipos de desconto. Só que em vez de eu colocar isso dentro de um if para testar, eu vou implementar. Então, em vez de ter uma string com o nome do desconto, VIP, Black Friday, eu vou ter uma classe em si. E essa classe em si, ela vai ser implementada pelo tipo de desconto VIP. Então, eu vou implementar agora o desconto VIP, que vai implementar a regra de desconto. Quando eu implemento desconto VIP, aqui sim, eu posso fazer o que eu quiser para modificar esse tipo de desconto. Né? Se eu quiser mudar só o desconto VIP, eu tenho onde recorrer. É a classe desconto VIP. Se eu quiser que o desconto VIP mude, eu só altero lá. Eu não vou precisar ir num if
num if else, num switch, para modificar o tipo de desconto VIP. Então, aí tá. Quando eu adiciono um desconto, eu apenas crio uma nova classe e faço com que ela implemente essa regra de desconto. E aí eu não vou precisar mudar mais if else. É uma coisa que se estende, mas que não precisa ser modificada. Então, essa é a ideia central. Pode ser que tenha ficado um pouco chatinho de entender, mas quando eu for refatorar aquele código, vocês vão entender. A ideia central é criar novas funcionalidades sem editar código já testado. Estender para não modificar. Né? É o principal do OCP. E temos esse aqui que também fala sobre interfaces. Né? Esse aqui fala sobre herança. Eu tinha falado que ia ter um que falava sobre herança e é o princípio de substituição de Liskov. Vamos ler a definição. Se B é subtipo de A, então qualquer componente que funcione corretamente com objetos de tipo A deve continuar funcionando sem alterações, quando receber objetos de tipo B. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma classe mãe e ela tem filhos, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que se em determinado sistema, em determinada implementação, se eu precisar trocar o aluno pelo professor, ou o professor pelo aluno, o código não pode quebrar. Porque, teoricamente, eles herdam da mesma pessoa. Então, se o programa está quebrando, quando eu troco um e outro, significa que ele está quebrando esse princípio aqui, que é garantir que as hierarquias de tipos sejam previsíveis e seguras, permitindo a substituição transparente de sobreclasses no código cliente, sem necessidade de condicionais por tipo. Então, quando eu falo, não sei se vocês já usaram instance-off, né? Aí, esses nossos instance-off a gente usa quando a gente quer fazer uma gambiarra, né? Quando a gente tem ali, quer verificar se alguma classe é desse tipo e tal, mas na realidade não era necessário. Era só você trocar a classe que era para estar funcionando já. Não, isso facilita muito os testes. Tá certo? Se uma pessoa define declaração vínculo de aluno e professor herda de pessoa, o cliente recebe um objeto pessoa e chama de declaração vínculo. Beleza. Esperando uma declaração válida, qualquer que seja o subtipo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor para vocês. Segregação de interface. E é que esse aqui eu não botei um exemplo. Vocês vão me cobrar depois. Se eu conseguir terminar tudo, eu faço um exemplo desse daqui, desse objeto do Liskov. E ele utiliza estratégia, enfim. Princípio da segregação de interfaces. Isso aqui a gente trata o problema de interfaces gordas. Quando a gente tem uma interface que é grande demais, ela faz coisa demais. A gente tem um dispositivo multifunções, em que ele vai imprimir, ele vai escanear e vai enviar um fax. Só que nem todo dispositivo que eu implemento em dispositivos multifuncionais vai fazer todas essas funcionalidades aqui, né? Por isso que a gente gera uma exceção. Uma impressora básica, ela não escaneia e nem envia o fax. Por isso que eu gero uma exceção. Então, ela não poderia estar implementando dispositivos multifunções, né? Ela teria que estar implementando impressora. Uma impressora básica implementa uma impressora. Tá? Como fica muito mais simples. Aí a gente teria, em vez de ter uma grande interface, onde ela tem um método de imprimir, um método de escanear, um método de enviar fax, ela vai ter 3 interfaces, nosso programa. Uma interface somente para impressora, uma interface somente para scanner e uma para fax. Aí sim, eu posso criar um multifuncional, só que numa classe, né? Eu posso criar um multifuncional
E esse multifuncional, ele implementa impressora, scanner e fax. Se eu tivesse um dispositivo que só implementasse impressora e scanner, mas não fax, não teria problema nenhum. Era só eu criar classe, objeto B, que implementa impressora e scanner. E não teria problema não ter o fax, porque nem estaria implementando. Então, isso é o que a gente chama de segregação de interfaces. Às vezes pode ser que caia, mas não é muito comum. Isso é mais quando você está produzindo uma interface. Você tem que ter muito cuidado para não criar uma interface que faça coisas demais e faça coisas que nem toda classe que implementar ela vai conseguir fazer. Se você está criando uma interface e percebe que durante o desenvolvimento daquela interface você vai ter que gerar uma inserção, então significa que aquela interface está mal construída. Aí você volta lá para a interface e faz essa modificação. Princípio de inversão de dependência. Módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível. Ambos devem depender de abstrações. Abstrações não devem depender de detalhes e detalhes não devem depender de abstrações. E isso aqui é muito importante mesmo. Porque, por exemplo, aqui, se eu tenho um e-mail notificador e um pedido service, esse e-mail notificador, ele vai criar uma instância de e-mail notificador e aí eu vou ter um método de finalizar. Quando eu falo de princípio de inversão de dependência, é interessante que eu separe, né, esse meu notificador por uma interface. Porque possa ser que eu queira mudar e-mail notificador por outra coisa. E aí eu tô trabalhando o meu código não em cima de abstrações, mas de instâncias. Porque se eu quiser mudar a forma que eu altero um e-mail, não vai ter como. O programa vai quebrar. Então, quando eu começo a pensar em que as minhas classes elas podem ser mudadas, quando eu começo a entender que, por exemplo, no meio do meu programa, eu queria mudar de array list para list, ou então de hashmap para map, significa que eu estou pensando na abstração, não somente na instância, não somente na execução. Isso é o que o princípio de inversão de dependência defende, né? Em vez de ter e-mail notificador, uma instância, eu vou ter uma interface notificador que ela envia um e-mail. Aí daí sim eu posso criar uma classe e-mail notificador que implementa o notificador. E aí eu poderia ter o WhatsApp que implementa notificador. E aí o WhatsApp teria sua forma de enviar. E-mail notificador tem sua forma de enviar. Certo? Aí por isso que é importante a gente saber como é que se programa pensando em abstrações. No final, em vez de ter private file, e-mail notificador, o que eu vou ter? Private file notificador. É um tipo genérico. Esse notificador, ele pode receber qualquer coisa. Ele pode receber um WhatsApp, ele pode receber e-mail, ele pode receber SMS. O que importa é que durante a execução do código, se eu quiser mudar o notificador, ele não vai quebrar o código. E ele não vai causar problema nem nada. Aqui não. Aqui eu tenho um private file e meu notificador. Se eu mudar aqui para new SMS notificador, vai quebrar, porque é tipos incompatíveis. E é o princípio de inversão de dependência, que é o DIP, que a gente trabalha muito. Beleza, eu falei muito conceito mesmo. E eu sei que a gente aprende mais vendo num código normal, né? Não somente num slide. A gente tem um sistema de vendas aqui, que a gente tem, né? Eu criei algumas instâncias, produto, mouse, tal. E tem uma classe cliente normal. E se vocês quiserem interagir agora, é bem legal. Eu tenho uma, duas, três classes que não estão com problema. Alguém quer falar, né? Tem como dar um zoom no
Tem. Porque tá muito pequena a letra. Já tinha um pedido antes. Calma aí, viu? A letra do verso escolha. Isso. Tá melhor aqui. Pronto. Agora fica melhor de ver. Agora pra mim ficou grande, viu? Maria, porque pra aí fica bem distante, mas pra mim parece que tá na minha cara. Não tem como tirar essa barra aqui, não? Essa aqui? A barra do lado direito para ficar mais Tem, ampla a tela para tu. tem. Melhorou? Melhorou. Pronto. A gente tem essa classe aqui. Deixa eu só diminuir o terminal que tá grande também. Eu quero que vocês identifiquem quais os problemas que estão nessa classe aqui, né? Se vocês quiserem abrir o microfone, podem ficar à vontade. A gente vai refatorar esse código aqui, que é para vocês exercitarem. Eu quero que vocês, ao baterem, vamos começar do começo aqui, do começo do código até o final. Essa é a classe monstro do nosso programa. Eu quero que vocês digam qual o problema dela e qual o princípio que viola. Tá certo? Se vocês não quiserem falar, beleza. Aí eu vou ajudando vocês. Mas, por exemplo, public void processar pedido. Olha o tanto de coisa que essa classe faz. Então, qual o princípio sólido essa classe estaria violando? Se vocês quiserem falar no chat, O primeiro, né? O SRP. o SRP, isso. Aí, se a gente fosse refatorar, se Iago, por exemplo, pedisse, identifique o princípio sólido que ele fere e como você refatoraria, que ele sempre faz isso. Ele sempre diz como é que você refatoraria tal código. Então, como é que a gente refatoraria esse código aqui? A gente faria o seguinte. Primeiro que a gente tem um problema aqui do grasp. Esse é o primeiro problema que a gente pode enxergar. Esse aqui é o problema de responsabilidade. Você vê que item pedido, que para calcular o total, eu tenho que acessar o get preço de get produto. E aí onde é que está pedido, né? Pedido está aqui. Então, se eu tenho alguma classe que ela está acessando coisas que não são dela demais, a gente tem um Information Expert aqui, né? Tem a gente tem um trato de especialista de informação. Porque o especialista da informação, do preço e do produto, do próprio produto, é a classe produto. Então, esse double total aqui, esse for, não era para estar aqui, né? Ele deveria estar naquela classe ali. Então, a gente tiraria daqui, double total, beleza. A gente transferia para cá. Eu criaria uma classe, public, void, calcular, total. Aqui. Aí aqui eu aplicaria o problema, certo? Itens. Estou na classe certa. Deixa eu ver se eu não estou com loucura e estou botando na página errada aqui. Checkout.
Deixa eu ver aqui. Calcular. Beleza. Ah, entendi porque tava dando errado. Porque eu tava falando produto, né? Mas na realidade é pedido. Quem tem as informações do produto é pedido. Por isso que eu passei o dia ali, eu tava na calcular total aqui. Por isso que não ia dar certo aqui. Tá certo? Desculpa, pessoal. Tava viajando já. Ah, eu nem almocei. Pedido. Eu tirei, né, serviço pedido daqui. Eu tirei calcular o total aqui, porque não cabe processar pedido e calcular o total de alguma coisa, mas sim de da classe pedido. Porque ela sim, ela tem a lista dos itens que vão compor aquele pedido, e por ela ter essa lista, ela pode acessar item por item e calcular o cálculo do total. Certo? Aí no final ela retorna o total. E aqui, em vez de ter, né, um serviço produto, em vez de eu ter aquele for aqui, eu vou ter somente double total igual a classe pedido, ponto calcular total, certo? A gente joga armazenar total, aí a partir daqui a gente faz os problemas a gente aqui se depara com os problemas de desconto, né? Se total formato 500, tá certo. Mas, vamos ver se a gente consegue encontrar mais defeitos nessa classe. A gente tem o problema de OCP aqui, né? Em que eu eu tenho uma forma de pagamento, só que eu estou entrelaçado a ela em if else. Então, como é que eu trataria esse problema? Como é que eu faria para resolver isso daqui? Primeiro, a gente faz o quê? A gente tira tudo que não cabe de processar pedido daqui, que isso aqui até faz com que a gente compreenda melhor as coisas. Né? Vamos começar de enviar confirmação. Né? Vou criar uma classe aqui, e-mail, botar notificador service. Ponto, já. Aí esse notificador service, ele vai ficar responsável por enviar alguma informação. Certo? Aí, public, enviar confirmação. Beleza. Aí, voltando para ser esse pedido, salvando o pedido, né? Aqui eu quero resolver o problema de que esse produto, essa classe, ela está salvando um pedido, só que ela não deveria estar fazendo isso. Aí, pensando nisso, eu criei outra classe. Pode criar a classe quanto for à vontade. Eu vou criar repositório, produto. Aí, pedido. Aí, salvar pedido. Feito isso, aí eu posso tirar. Daqui, salvando pedido também. Aí a classe ela já vai diminuindo. Aí teve que encarar um monstro agora. O monstro dos tipos de pagamento. Aí a gente vai criar aqui pagamento service. Java.
Beleza. Aí ela vai ter processar pagamento. Só que, né, ele vai botar uma forma diferente de fazer. Antes de partir para isso aqui, eu gostaria de resolver o problema do OCP, né? Se a gente adicionar outro método de pagamento aqui, eu teria que colocar mais um else, né? Beleza. Então, como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso com o OCP. Aí, quando você for lembrar de OCP, você lembra que a melhor maneira de aplicar o OCP é com interfaces. Então, você vai criar uma interface, método, pagamento. Já. Ela é uma interface. Que vai ter o método pagar, processar pagamento. Beleza. Essa classe, essa interface vai ser a que rege todas as outras. Então, quais são os tipos de pagamento que essa classe tem? Ela tem dinheiro, cartão e Pix, né? Então, beleza. Em vez de ser uma string, o que vai acontecer agora? Eu vou criar o pagamento Pix.java, que ele implementa o método de pagamento que eu criei. Aí, quero outro método de pagamento? Beleza. Pagamento, cartão, que eu acho que tem. Pagamento, cartão, implementa, método de pagamento. Esse método de pagamento está onde? Está aqui. Ele tem um método de processar pagamento e quando eu implemento ele, os outros... Tem alguém entrando falando? Fala, Gustavo. Ei, Luiz, minha dúvida é, tipo assim, o que é que tá ferindo para ter que implementar isso através de interface? Tipo, eu não consegui entender essa parte do princípio, ali no código. O que é que tá prejudicando? Beleza. Deixa eu ver. O princípio, vamos pegar esse trecho de código aqui. Beleza. Se tivesse uma questão, qual o princípio Solid esse código viola? Aí você analisaria, né? Ele em si, em específico, fere o princípio OCP, que é aberto e fechado, que é esse daqui. Esse daqui. Né? Ele tem aqui suítes e tal. Por que que ele fere o OCP? Né? Ele fere o princípio OCP, mas por que que ele fere o princípio OCP? Porque se eu tiver uma nova forma de pagamento, eu vou ter que adicionar mais um else aqui, né? Else if, aí forma pagamento, equals. Aí eu tenho aqui. Sei lá, eu quero fiado. Aí teria que criar pagamento fiado. Tá certo? Ou seja, se eu precisar criar o pagamento fiado, você percebe que eu estou modificando na classe processar pedido. Não é isso? Aí sim, beleza. Aí, quando eu estava fazendo, eu tinha criado essa classe aqui, o pagamento service, e tinha deixado ela de lado, né? Porque eu queria resolver primeiro o aberto e fechado. Aí, só que, em vez de só jogar, você só jogar o negócio aqui, esse trecho de código no pagamento service, o que que aconselha antes, né? Em vez de você ter dois trabalhos,
você primeiro resolve a questão de fazer com que toda vez que eu tiver algum método de pagamento novo, eu não precise criar um outro else, né? Um outro if else. Aí, para resolver isso, eu utilizo as interfaces. Por isso que eu desisti de colocar aqui o pagamento service e fui direto fazendo as interfaces, que seria um trabalho a menos. Então, beleza. Tem um trecho de código assim, bateu o olho, você já percebe que tem um problema de OCP aqui. Então, lá na prova, né, você vai dizer, esse trecho de código viola o princípio OCP, porque todas as vezes que eu tiver que adicionar uma nova forma de pagamento, eu vou ter que modificar o código. E ele não é aberto para extensão, certo? Aí, essa seria a resposta. Aí, para solucionar, eu criei, né, pagamento cartão, pagamento Pix, que eles sim, eles implementam essa interface método do pagamento. Tudo certo por aqui? Deu para entender? Deu, agora eu compreendi. Valeu, hein? Pronto, beleza. Aí, tá certo. Deixa eu ver se só tem mais um método que eu não estou usando. Não, tem pagamento Pix, pagamento cartão e pagamento dinheiro. Beleza. Pagamento service. Pagamento service, ela vai ser a classe que vai englobar tudo isso. Só que não dessa forma. Como eu tinha falado, né? Ficou meio que a mesma coisa. E esse não é o foco. Quando eu tirar esse aqui, o que eu vou passar no lugar desse aqui? Lembra que eu não estou mais trabalhando com string. Então, esqueça a string. Eu estou trabalhando agora com implementações. Então, aqui eu vou passar um método de pagamento que eu quero adicionar. Eu quero tratar. Aí, vê que agora você diminui as coisas, né? Em vez de eu ter uma sequência de ifs, eu vou ter apenas um método de pagamento que eu quero. Então, eu não preciso mais fazer verificações de if e else. Eu apenas passo o método de pagamento que eu quero. E aí, o processar pagamento, ele vai ativar aquele método que está aqui, método de pagamento. Esse aqui é o estratégia, vocês vão ver depois. Mas é a forma que você tem de solucionar aquele problema. Pronto. Feito isso, aí eu vou lá na minha classe, tiro tudo. Aí agora eu passo, em vez de passar a forma de pagamento, né? Passo método de pagamento. Esse método de pagamento, processar pagamento. Pronto. Quando eu executar aqui, método de pagamento, ponto processar pagamento, se for Pix, ele vai realizar o método de pagamento de Pix. Se for cartão, ele vai realizar o método de pagamento de cartão. Perceba que não precisa nem fazer uma implementação diferente, porque as implementações diferentes já estão sendo feitas aqui. O processamento está feito de forma bem genérica, mas está fazendo aqui.
Então, vou só tirar as classes aqui para que vocês possam entender que ela ficou mais enxuta, né? Em vez de ter o cálculo do total, tá só no método. Aí a gente vai tratar isso aqui ainda. Aí, a partir do cliente, beleza? Método do pagamento. Aí tem a questão da notificação dos e-mails lá, né? Eu cheguei até a criar aqui, notificador service. Beleza. Eu só tenho o serviço, que ele envia alguma confirmação padrão. Então, em vez de só criar, em vez de só usar essa parte genérica, eu posso sim criar a outra implementação de notificador de serviço, né? Que pode ser e-mail, e enfim, né? Eu vou só ver como é que eu tinha deixado, para não perder muito tempo, mas eu tinha deixado assim. Não tinha deixado assim. Passo 3 RCP. Não estou conseguindo acessar a minha branch, infelizmente. Mas, aqui, olha o tanto de classe que eu acabei criando. A gente tinha serviço pagamento, serviço pedido, beleza. Eu já explico aqui porque eu criei tudo isso. Mas, quando eu criei o serviço pagamento, eu tive que criar pagamento cartão, pagamento dinheiro e pagamento Pix. Aí, quando eu criei o serviço notificador, né, eu não criei mais, né, eu só criei um enviar de confirmação para, porque esse aqui eu posso fazer depois, né, esse serviço notificador, eu posso ter outras maneiras de implementar isso, tá certo? Esconder. Quando eu fizer as minhas modificações, eu posso, em vez de deixar aqui, né, método de pagamento e tal, e deixar aqui, eu posso já ir criando. Pronto, deixa eu ver aqui onde eu errei. Repositório pedido, ponto salvar, serviço notificador, salvar. Porque eu não tinha criado, tá certo. Aqui é notificador service. Aqui é o serviço de pagamento, que é pagamento service. E aqui é o serviço de desconto que eu ainda não fiz, né? Vou fazer agora. Vou
Esse daqui, aí eu vou resolver esse problema aqui. Esse problema de que eu estou aplicando desconto naquela fórmula lá. Aí aqui eu, né, desconto certo, eu crio uma forma de fazer um desconto, aplicar desconto. Esse código aqui estava lá no meu processar pedido, né? Eu só fiz retirar ele de lá e trazer para cá. Então é sempre uma questão de você tirar um lugar de um canto errado e botar no canto certo. Você botei o desconto de serviço aqui, beleza. E aqui, eu troquei o nome, desconto de serviço que ficou errado. Beleza? E aqui eu só vou mudando as coisas. Tem errado. Pronto. Finalmente eu cheguei nessa parte, né? A gente saiu daquela classe em que estava com muita coisa e aqui tem uma mensagem, né? Não sei o que, enviando alguma coisa. Eu tirei a mensagem e deleguei para serviço de notificação. Aqui é a mesma coisa. Tem uma mensagem de salvar, deleguei isso para o repositório pedido, né? E tem o serviço pagamento, que eu criei com vocês. Aqui era uma cadeia de ifs e elses, eu troquei por isso. Aqui era uma mensagem, eu troquei por isso. Aqui era outra mensagem, eu troquei por isso. E o que aconteceu é que processar pedido, né, que estava um método extremamente grande, ele virou um método que é como se fosse um orquestrador. E essa é a ideia que a gente queria, né, fazer com que funcionasse, fazer com que os princípios fossem aplicados. Aqui eu só vou mudar um pouco, que o serviço processar pedido não tem mais esse aqui. Aí eu vou só criar método de pagamento. Envio, método de pagamento. Pagamento de cartão. Deixa eu só ver se eu mudei mais alguma coisa de refatoração. Não, não mudei mais nada. Aí eu passei pro DIP. Pronto. Certo, certo. Pronto, esses aqui não precisa ensinar, não. Eu vou passar para os testes. JUnit. Agora aqui eu vou ter que criar uma nova.
Alguém que entende de Git pode me ajudar? Eu queria acessar essa branch. Vou criar manualmente aqui, então. Toda a questão dos testes. Retiro para falar um pouco do teste, né? Vou só falar um pouco aqui, mas na primeira unidade vocês não vão se atentar muito aos testes, não. Mas quando a gente vai fazer um teste, o que que a gente tem que se atentar? A gente tem que se atentar no seguinte: quando a gente vai fazer um bom teste, a gente quer fazer um bom teste que resolva e teste apenas uma coisa, que no caso é aqui. Deve calcular o total do pedido. Esse teste, né? Aí quando eu vou criar a sintaxe, eu crio um teste, aí eu retorno e eu faço o arranjo dele. O arranjo é esse aqui, né? Cliente, cliente, não cliente. Eu crio a instância do objeto que eu quero testar, ou do método que eu quero testar, né? Aí passo as informações, tudo certinho,
cria as instâncias. Aí aqui está o comportamento. No início, eu tenho a preparação do teste. Isso aqui é o JUnit. Depois, eu vou fazer o método, eu vou colocar o método que eu quero testar, né? Que no caso é calcular o total. Embaixo, aí eu vou colocar o assert equals, né? Aqui é para dar certo. Por quê? Porque o notebook está custando R$3.000, o mouse é 100. Só que o notebook eu só quero uma vez. E o mouse eu quero 2 vezes. Então, 2 vezes 100, 200, vai dar 3.200. Se essa conta bater, aí significa que o teste ele vai rodar, né? Aí significaria que o teste passa. Deixa eu ver se está rodando aqui no meu. Mas não está rodando. Porque está todo desconfigurado. Não consegui entrar no meu GitHub. Mas eu posso dar um nvm compile um teste para ver se está dando certo. Você vê que ele rodou. Ele não deu erro. Esse aqui é outro tipo de erro. Se o teste está dando certo, ele dá um build success. Então significa que ele não está testando o comportamento. Eu posso mudar aqui à vontade, que ele não está alterando isso daqui. Não está alterando o total. Cadê? O total está em produto. Produto não é pedido, né? Pedido. Ele não está alterando, ele não está se importando com isso daqui. Isso aqui é o comportamento. Tudo que está dentro de um código que ele executa é o comportamento. O teste, ele não vai se adentrar nisso. Ele não vai se importar se isso aqui está feito de forma bem executada ou não. O que ele quer saber é a saída. Se isso aqui pode estar da forma mais acanaiada que for. Se lá no teste ele está esperando que é 3.200 e realmente é 3.200 e for 3.200, ele vai dar que deu tudo certo, porque ele se importa não com a forma que você constrói, mas com o resultado. Então, a gente geralmente faz testes que erram, porque a gente faz testes que eles testam se o código está sendo bem feito, se o código está... A gente testa a implementação, mas na realidade a gente quer testar o resultado, a gente quer testar se ele está dando certo ou não. É isso que faz um teste dar certo, né? A gente tem mais 2 testes aqui. Teste deve aplicar... E quando a gente for criar um teste, a gente tem que fazer com que ele seja o mais compreensível possível. Quando a gente for ver boas práticas, né, tem essa questão das boas práticas também. Quando a gente for ver as boas práticas, a gente vai ver que comentários, métodos que não estão com um nome muito, né, como é que eu posso dizer, muitos claros, eles vão ser reclamados. Porque aí é a questão de que você não pode fazer um código que só você entende. É a questão das boas práticas. Também se aplica a testes. Serviço de desconto, aí aqui eu vou preparar o teste. Aí aqui eu faço a ação. E aqui eu vejo se ele acertou, né? Aqui é para dar certo, porque total do desconto, né? É para dar tudo certo. Vamos ver se está dando certo. No teste. Deu certo também. Ele compilou. Se ele compilou sem nenhum problema o teste, então significa que está dando certo. Eu posso até dar um checkout compile sem dar o git. E ele vai ver se está dando certo também. Pronto, está dando tudo certo. Então tá rodando e está compilando. Esses negócios que eu estou usando aqui é um Maven. Vocês não necessariamente não precisam aprender isso agora, né? Porque é uma coisa bem... É só para você não colocar o JUnit no cru aqui, né? Importa JUnit, aí você teria que fazer as coisas manualmente. Aí esse Maven, ele ajuda.
Mas, terminando, né, na questão das boas práticas que eu não tinha passado, o que Iago vai muito falar? Ele vai falar de coisas em questão do nome, né? São coisas bem batidas já. Essas coisas aqui ele pegou de alguns alunos, né? Isso aqui é bem desastroso mesmo, mas aqui realmente a gente aprende a programar no início assim, né? Isso aqui tem muito problema de, qual o problema dessa classe aqui? Dá para bem dizer que é o princípio GRASP de especialista de informação. Essa classe, ela não, ela está acessando coisas que ela nem imaginaria estar acessando. Por isso que ela faz essa cadeia de get. Então, tipo, são coisas que dá para ser tratadas através do SRP e do princípio de especialista de informação. Só que tem uma coisa que é bom se atentar, que são os números mágicos. Não sei se eu já passei. Deixa eu ver se eu já passei. Talvez ele não veja isso aqui. Eu acho que ele não vai ver mesmo. Os números mágicos talvez só em refatoração. Pronto. Se não ver, não tem problema. Eu dou um exemplo aqui. Tá certo. Total maior que 500. O que é esse 500, sabe? Isso é um número mágico. Aí, isso aqui é só esse número aqui foi o que a gente pensou didaticamente, mas como é que ele poderia ser resolvido? Se você vê que tem muitos números mágicos, né? Se atentar também que possa ser que Iago peça uma para você fazer uma coisa numa questão e você acaba fazendo 2, 3, 4. Isso aí é desnecessário. Se ele está pedindo para você resolver tal problema, você resolve tal problema. Porque no processo, você possa ser que se depare com outros problemas, e se você for resolver todos, possa ser que você passe 3 horas naquela questão. Mas, enfim, se eu quiser resolver o problema do número mágico aqui, eu vou criar um private, um final, um double, desconto. Aí aqui, não é desconto, né? Eu vou botar taxa aqui. Taxa de 500. Por quê? Porque aí eu alterando aqui, eu sei que se o total for maior do que a taxa, uma taxa específica, que é 500, eu sei que eu preciso aplicar um desconto. E o que é esse 0,1? É um desconto. Então, eu tiro os números mágicos dessa forma, removendo do meu código, jogando para lá para cima e colocando ele como um final, porque ele é uma constante. Ou seja, um número que não se altera. E aí fica muito mais legível, não fica total maior do que 500 e retorno total menor do que total vezes 0,1. Aqui você consegue entender. Ele está aplicando um desconto acima de uma taxa e está multiplicando esse total acima de um desconto que está aqui, né? Se tivesse, por exemplo, o mesmo 0,1, 5, 10, 15 vezes no código, você poderia acessar ele por aqui. E também poderia saber o que ele é por aqui também. E tratamento de erro geralmente não cai. Funções pequenas e coesas, tá certo? Nomes significativos. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui que acaba que não fica... Vamos lá. Nomes significativos. Use os nomes que revelam a intenção. Geralmente, quando a gente está programando, a gente tem um costume de criar funções da forma mais objetiva possível, né? Public void calcular. Mas você está calculando o quê? Se eu estou calculando o total máximo do produto, eu estou calculando a taxa de juros, eu estou calculando... Então, é bom que você especifique. E esse negócio aqui de comentários, se seu código ele está bem informado
se o seu código ele deixa bem explícito o que tal função está fazendo. Por exemplo, se você quiser calcular o total máximo de um produto e você transplanta essa informação para o nome da função, e aí ficaria public void, calcular total do produto, processar produto, aplicar desconto, não somente aplicar. Então, se eu deixar só a gente aqui, por exemplo, aplicar, aí eu não saberia o que é aplicar. Aí você veria aqui e colocaria aplica um desconto de 10% do seu total feminino. Então, para eu dizer que esse método está aplicando desconto, eu tenho que dizer botar um comentário aqui, né? Isso aqui é má prática. É você colocar um comentário para explicar um código que daria para você resolver simplesmente fazendo isso aqui. Né? Desconto fixo, né? Desconto tal. Você tira os comentários do seu código, deixando eles autoexplicativos. Né? Isso é uma boa prática. E quando a gente fala de código limpo, a gente quer tirar todos esses problemas que Iago preza aqui. Né? Int x, o que é int x? Eu não faço a menor ideia. Tirar variáveis aleatórias que só enchem o escopo do código, mas que você não sabe para que serve. Provavelmente isso aqui é um contador. Né? A int_tel, que é telefone, int_x, variável para verificar se notas foram cadastradas, tá vendo? Então, tipo, código limpo é um código assim, né? Você tira os números mágicos e tal. É um código assim. É um código assim, que você transferiu tudo para cá, você sabe o que essa classe, serviço pedido, ela, ela é uma orquestradora, e que ela não tem várias responsabilidades, ela só tem uma responsabilidade só, que é processar o pedido. Então, tipo, pode ser que ela tenha 20 mil atributos, né? É estranho, mas se ela somente, realmente, ela só faz uma coisa, então ela não tem motivo para mudar. Então, ela está, teoricamente, ela está bem construída. Aí todas as boas práticas vão bater nessa tecla de códigos bem construídos, de códigos limpos, de códigos claros, né? Funcionário, sem funcionário, você bate o olho nesse código, você não consegue nem compreender. Aí lembra que eu falei no início, né? Um bom código é aquele que você consegue manter, é aquele que você consegue evoluir e é aquele que você consegue testar. Então, se você não consegue fazer uma dessas três coisas, significa que o código não está bom. Certo? Então, tem um tratamento de erros, né? Que é o try-catch, não vou passar aqui hoje, que tem toda aquela hierarquia. Mas, para quem for fazer prova, o que eu recomendaria, que eu já estou terminando? Vocês verem OCP e verem as várias formas de você resolver esse problema. Né? Deixa eu ver se eu consigo abrir uma atividade de água aqui. Aqui é a revisão. Deixa eu ver se eu pego uma boa atividade aqui. Aqui já é refatoração, já. É só ir na aba de atividades ali em cima que aparece tudo. Pronto. Obrigado. Essa daqui, ele já disse tudo o que você teria que fazer e tal. Realmente ele não vai passar uma atividade dessa. Se tiver de refatoração, nem mandei. Só um cabo desorganizado. Mas prática sólido e grosso. Eu queria uma atividade em que ele faz isso que ele faz na prova, mas ele não vai ter uma aqui mesmo, não. Né? Geralmente, o que ele pede? Ele pede que você saiba, você domine o conceito. Né? Vou pegar o conceito aqui de do Solid, por exemplo.
pegar algum conceito aqui, esse SRP. Ele vai lhe dar, por exemplo, uma classe como essa, classe relatório. Aí vai estar lá na questão da prova, por exemplo, identifique qual problema sólido essa classe viola. Explique o porquê e como você refatoraria. Como é que você refatoraria? Aqui você tiraria, gerar PDF de relatório e salvar no banco de dados, né, de relatório. Você criaria duas classes distintas. Você faria uma classe para gerar o PDF e uma classe para salvar no banco. Mesma coisa com o Grasp. Ah, qual o princípio Grasp? Essa classe aqui, deixa eu ver. Deixa eu pegar um que ele mais usa aqui. Criador não. Pronto. Isso aqui, né? Exemplo sem seguir o Grasp. A gente tem o pedido service que ele cria um novo pagamento aqui e ele calcula o preço, né? Beleza. Como é que eu aplico o Grasp aqui? Aí você vai analisar. Ele está atendendo o princípio de que tem algum especialista da informação que está fazendo as coisas no cantinho certo, ou seja, tem algum método que está puxando informações de onde não deveria, tem algum método que poderia ser jogado para outra classe, aí a gente identifica aqui em período service. Ele está calculando o total de um produto. Isso foi o que a gente fez na refatoração desse código aqui. Então, para resolver isso, eu jogaria esse cálculo do total para pedido, que é o que ele faz aqui. Aí eu retorno total. Aí, beleza. O problema de pagamento. New e-mail pagamento. O problema desse meu pagamento tá aqui é que não tem nem lógica, ele só tá jogado, né? Você vai fechar, aí você joga aqui um e-mail pagamento, não tem nem lógica. Então você vai criar uma interface, você vai criar uma implementação para pagamento Pix, aí no fechador de perdido, aí tu passa, né, um private file, um pagamento e você instancia aqui. Então você tira essa instância aqui solta, que ela não é criadora disso, e você joga, né, para um canto específico. Só que para você ter essa estrutura bem certinha, aí você vai ter que aplicar aqui, primeiro, o OCP, que é esse aqui, né, a questão das interfaces, para depois fazer isso aqui. Então, é aquilo, né? Um princípio puxa o outro. Nunca tem um princípio que é isolado um do outro, é sempre um puxando o outro. Só que é o que eu falo. Se a questão, ela está pedindo para você resolver tal problema, você tenta resolver tal problema. Se realmente for uma coisa simples, né, dê para resolver os dois e for até melhor, beleza. Mas se você vê que você teria que criar várias coisas para resolver uma coisa que estava pedindo ali, que era na verdade simples, não vale a pena, você só vai perder o tempo. Então, é bem a questão de você estar atento nas questões que ele vai passar. Então, de questão assim, de conteúdo geral, alguém tem uma dúvida? Esses slides vão ser disponibilizados? Eu acho que sim. É só eu pedir a Iago. Acho que ele liberaria facilmente. Essa turma aqui é a minha, ela está arquivada. Que eu paguei no período passado. Existe algum modelo de criação do JUnit de algo que precisa ter obrigatoriamente em todos os testes como padrão? O padrão do teste que a gente geralmente usa, né? É esse daqui, esse processo aqui. Você cria, né? Você dá uma tag, teste, aí você vai dar um nome ao teste. Você dá um nome. Né? Deve calcular a total do pedido. Dentro da implementação desse teste,
tu vai criar as instâncias, os objetos que aquele teste usa. Então, se eu quero calcular o total do pedido, para eu calcular um total de um pedido, eu preciso de um quê? Eu preciso de um cliente, eu preciso de um pedido para poder calcular o pedido. Aí, beleza. Se para eu calcular um pedido eu preciso de uma instância de pedido, então isso tudo aqui é preparação. Aí, daqui para cá, a preparação do meu teste. Né? Criei as instâncias que eu estava usando. Aí, finalmente, quando eu crio o pedido, que é o que eu vou testar, eu posso passar para o segundo passo do teste, que é o agir. Né? É uma estrutura AAA. Né? Você faz o arranjo, você faz o agir. O agir é você rodar o método. Né? Double total, pedido, calcular total. Eu quero testar o que aqui? Devo calcular total do pedido. Esse calcular total está onde? Está em pedido. Como ele está impedido, então eu preciso criar uma instância de pedido, que foi o que eu criei aqui. Só que para eu criar uma instância de pedido, eu preciso de informações. Eu preciso, porque para eu criar uma instância de pedido, eu preciso de um item pedido, sabe? E foi o que foi criado aqui. Então, essa parte aqui é só o arranjo, é só a preparação. Aqui é a ação, é você rodar o método que você quer testar. Aí, finalmente, chega no acerto. Esse acerto aqui vai dizer se está dando certo ou está dando errado. No meu caso aqui, deu certo. Que compilei, deu teste, aí deu tudo certo. Não está rodando, não está saindo. Eu queria que estivesse rodando, mas infelizmente não está rodando porque eu perdi aqui o Maven e tal. É por isso que não vai estar saindo aqui. Mas ele sairia tranquilo. Deixa eu ver se roda na aplicação em si já vai. Vou mostrar para vocês. Deu certo. Cliente, Luiz, total 2.900. Isso aqui é só um teste. Se tivesse dando errado lá, não estaria rodando. Se tivesse dando errado aqui num teste. Aí esse código aqui, ele nem sairia, ele nem rodaria. Tem mais alguma dúvida? Em questão dos princípios, em questão do GRASP? Pronto. Levanta o dedo quem for fazer, dá um legal quem for fazer a prova. Se alguém aqui vai fazer a prova. Tá certo. Se ninguém... beleza. O pessoal que for fazer a prova gostaria de uma atividade? Ok. Eu vou tentar fazer da forma que ele cobra. Não sei se ele vai cobrar da forma que eu estou fazendo na atividade, porque pode ser que tenha mudado os seus métodos, né? Mas, pelo menos como ele cobra na prova, eu vou tentar replicar na atividade. Que é muita questão de... Vocês só viram isso, né? Vocês só viram Solid, boas práticas e Grasp. Vocês não chegaram a ver padrões de projeto, não, não? Acho que não. Pronto, tá certo. Então é realmente só isso. Questão dos nomes estarem bem feitos, questão dos nomes estarem visíveis, e tudo certinho. Se vocês conseguirem bater o olho e identificar qual o princípio que está sendo violado, explicar o porquê e conseguir refatorar, vai estar dando tudo certo. Sério mesmo. Não vai ter vexame, não. A primeira prova dele não é tão difícil assim, não. Nem a segunda. Só que ela é aquele negócio, é massiva, porque você precisa contextualizar. Aí, vou tentar passar a atividade. E eu fico aqui, pessoal.
Tem realmente quem quiser mais alguma dúvida, pode falar. Mandar uma mensagem. No final de semana, eu vou corrigir uma atividade dele. Aí, se vocês quiserem que eu compartilhe a tela, eu vou ajudar um menino. Aí, quem quiser estar presente, eu ajudo também. Pronto. Quero agradecer a todo mundo e quero agradecer a você, Luiz. Obrigada, viu? E não esqueça de Por marcar a nada. presença antes de sair, tá, pessoal? Não vocês não vão receber o certificado. Pode falar.